Saudações, meus queridos, paz para todos. Vamos falar hoje sobre diaconato, sobre diácono, sobre a vocação. Isso na ótica das escrituras, à luz da Bíblia. Por quê? A gente sabe que existe muito piruetas, né? Muita falácia, muitos requisitos que são colocados e a gente não vai encontrar nas Sagradas Escrituras. Então vamos fazer essa análise nas Escrituras, como já dizia João Calvino, que a Escritura é um escudo que nos livra do erro. A gente não pode fundamentar a doutrina, vamos colocar aqui, da vocação do diaconato, a gente pode fundamentar baseado em estatutos, em canões, em dogmas, em código de éticas, coisa desse tipo, mas unicamente na palavra de Deus. É ela que vai dizer o que é o certo e o que é o errado. Passou disso, é heresia, é prevaricar contra a Sagrada Escritura, é adulterar as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada. Então vou fazer uso dela para o nosso aprendizado, ok? Vamos descobrir muita coisa aqui. Várias coisas a gente vai ver que é só ficção, é mito, não tem fundamento na Sagrada Escritura. Vamos estabelecer a doutrina correta. E a palavra de Deus, ela é a vara de medir. Vamos utilizar 3 textos-chave. Atos dos Apóstolos, que vai falar sobre a origem e as finalidades e as causas. Em segundo, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, que vai falar sobre gênero, né, essa questão de gênero aqui do diaconato. E o terceiro ponto, que é lá na carta de Paulo a Timóteo, carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Vamos para o texto aqui de Atos, capítulo 6. É um texto conhecido, mas não existe aquela preocupação da maioria em esmiuçar. E a gente vai fazer isso de uma maneira bem sucinta. E qualquer coisa, qualquer dúvida, você pode deixar aí nos comentários e a gente pode falar, pode responder, ok? Capítulo 6 do livro de Atos. Vamos para as páginas sagradas. Ora, naqueles dias, ou seja, no período histórico da igreja, no surgimento da igreja, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, a grande quantidade de discípulos estavam sendo formados, os matetes, os talmudins. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, ou seja, entre os judeus e os gentios. Houve murmurações, questionamentos, e essas coisas, esse tipo de comportamento não pode haver dentro da igreja, porque isso traz a ira de Deus. Ok? Por quê? Qual era a causa disso, das murmurações? Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então havia uma desigualdade aqui. Os apóstolos, eles estavam até o momento encarregados de fazer esse atendimento assistencial das viúvas. A gente sabe que naquela época as viúvas, elas não tinham aposentadoria, nenhuma assistência do governo. Cabia aqui aos religiosos, no caso aqui os cristãos, dar essa assistência às necessidades dessas mulheres. Por conta disso, os 12, os apóstolos, isso não está se referindo a um determinado apóstolo, mas os 12, unanimemente, convocando a multidão dos discípulos, a comunidade, ali, chamando para a responsabilidade, disse: não é razoável que nós, os apóstolos, deixamos a palavra de Deus, a aplicação da palavra, o ensinamento, a preleção, a pregação da palavra de Deus, e se vamos às mesas, fazer esse atendimento, essa assessoria, essa contingência, ok? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões. Então aqui os apóstolos falam para que os irmãos escolham ali. Então veja que é algo, a responsabilidade é atribuída à comunidade, aos irmãos, à congregação. Não é prerrogativa deles, eles não fazem essa funcionalidade. Então já corta aqui já um mal aqui. A partir que isso, a separação e a vocação, a eleição de um diácono não cabe do líder, mas
dos liderados. Os liderados, aqui dentro desse contexto, por aclamação, é que faz esse trabalho seleto dos diáconos, ok? Escolhei sete varões. Aqui ele vai colocar na escolha, na seleção, 3 atribuições desses diáconos, desses 7 diáconos. Primeiro, que seja de boa reputação, que sejam honestos, a gente vai ver lá na frente, que sejam honestos. Segundo, cheio do Espírito Santo. Isso significa que eles têm as qualidades do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria, terceiro ponto. Então aqui, só esses 3 pontos, essas 3 qualidades, esses 3 requisitos que são colocados aqui na separação, na seleção desses 7 diáconos. A gente não vê, já não menciona aqui diretamente, quando fala sobre ser cheio do Espírito Santo, não fala sobre dons espirituais que sejam batizados com o Espírito Santo, não trata se ele é espiritualista demais, mas fala se ele tem a graça do Espírito Santo, tem os atributos do Espírito Santo, a qualidade do Espírito Santo, e se ele é cheio de sabedoria, se ele não é um tolo, né? Se ele tem um equilíbrio. Fala que ele tem equilíbrio. Então, 3 pontos que são colocados aqui: boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria. Então já corta o segundo mal, que aqui não fala sobre ser batizado com o Espírito Santo. Ok? Deixa eu ver aqui. Mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Daí então os apóstolos eles ficariam agora descansados, sabendo que haveria agora um grupo de irmãos que estava sob o ministério da assistência social da igreja, que agora as irmãs, que não seriam não judias, que seriam os gentios, as irmãs viúvas seriam atendidas. E também na questão da própria distribuição de alimentos, no tocante também à Santa Ceia, daí a origem aí do diácono, ou seja, se não houvesse essa questão de contingência, de necessidade dos irmãos, a igreja não tivesse essa responsabilidade de cuidar dos enfermos da igreja, da questão daqueles que estavam passando por necessidade, ou então da própria Santa Ceia, da distribuição do pão, não havia necessidade de diáconos. Mas aqui já mostra a necessidade do diáconos, para que também folgue os pastores e bispos a sua dedicação à palavra e à oração, ok? Vamos para o segundo ponto, que é aos romanos. Aos cristãos de Roma, no capítulo 16, versículo 1, vamos falar agora sobre a etimologia da palavra diácono e do gênero, da sua etimologia e da morfologia da palavra, a origem da palavra, que é importante falar sobre isso. Por quê? Porque a gente percebe que quando nós falamos sobre a palavra diácono, dá a entender que está se falando somente ao gênero masculino. Isso é na língua portuguesa. Na língua portuguesa, a desinência terminado em OS ou em O, como tipo marido, termina com O, está se tratando do gênero masculino. Mulher, né? Ou no caso esposa, termina com a desinência lá, com A, dá ideia ao gênero feminino. No caso no grego não é desse modo, é diferente. Tanto a desinência A, ela pode estar tanto atribuindo ao homem como à mulher. Isso depende muito da questão semântica da frase, ok? Vamos para o Novo Testamento, em Romanos capítulo 11, versículo 1, aqui, que vai falar de uma mulher que tem a função de diaconisa, e ela é chamada como tal, aqui no capítulo 16, versículo 1. Capítulo 16, versículo 1 até o versículo 2. Diz assim, na nossa língua, recomendo, capítulo 16, recomendo-vos nossa irmã Febe, é o nome dela. Não se trata de um homem, como eu vi em uma determinada pesquisa erroneamente, mas se trata de uma mulher, servidora, veja aí, servidora da igreja de Secreia. Ela pertence a uma determinada região, uma comunidade cristã.
para que a recebais no Senhor. Isso agora em Roma. Para que recebais no Senhor, de modo digno dos santos, e auxilieis naquilo que precisar de vós, pois também ela deu proteção a muitos. Ele cuidava da igreja, inclusive de mim. Então Paulo qualifica essa mulher como servidora da igreja, como pertencente à igreja. A palavra aqui da igreja dá uma atribuição a ela, em que ela é pertencente à igreja, e diz que ela é servidora. Em algumas traduções fala que ela é serva, né, da igreja. E a palavra diácono, ou diáconos, ou diaconisa, ou diaconia, que a gente vai esmiuçar agora, significa servo, de modo tanto voluntário como involuntário, ok? No texto aqui, que é o texto majoritário, que é o texto crítico, ele no grego, na língua original aqui, ele diz assim: recomendo então a vós, sunistemi de remi, recomendo então a vós Febe. Aqui tem Foiben, porque está no acusativo. Tens a Delfen, a irmã nossa, Remon, Ossan, sendo, aí vem aqui o termo diáconos, mas como está no acusativo, ele diaconom, tens eclesia, ou seja, servidora da igreja. Aqui está no caso aqui está no caso genitivo. O genitivo tem a ideia de posse, né? Tem essa ideia de posse em sentido qualitativo. Tens eclesias, ou seja, que ela é servidora ou diaconisa da igreja. Se a gente vai para a barra morfológica aqui do versículo 1, aqui tem o substantivo, ele está na terceira declinação, porque existe duas declinações para a palavra diáconos. Existe na primeira e segunda declinação. Na primeira declinação tem aquele como substantivo acusativo feminino, singular. Eu vou mostrar aqui no quadro rapidinho para você já escrever para facilitar. Temos aqui a palavra diaconia, que diaconia que ela é um substantivo nominativo da primeira declinação. Então esse substantivo diaconia, ele está no gênero feminino. Ele só é do gênero feminino. Isso não quer dizer que ele pode ser aplicado dentro de uma frase, no campo semântico, como no gênero masculino. Mas dentro do léxico ele está como um gênero feminino. Já a palavra diáconos, ele tanto está no masculino como no feminino. Ele já é um substantivo da terceira declinação. Como é que eu posso provar isso? Eu posso provar isso através dessa obra aqui, de William de Mosse. É um ótimo livro e pode ser um dos melhores que eu vi para quem está aprendendo o grego antigo. Temos aqui nessa primeira barra, temos a terceira declinação e a desinência final, homem com sigma. Está aqui, ok? Eu tenho outra obra que vai corroborar com isso também, que é o Léxico de Domínios Semânticos. Ele vai mostrar o artigo que vai trazer essa definição. Aqui, deixa eu encontrar aqui. Diácono. Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Eu acho que eu tirei. Bom, eu acho que eu desmarquei aqui. Mas você pegando essa obra aqui, você vai encontrar a palavra diáconos com homem com Y, dando a ideia do genitivo do substantivo diácono da terceira declinação, que é tanto para o masculino como o feminino. Resumindo, que aqui no capítulo 16, versículo 1, a palavra diáconos, ela está na terceira declinação, que ela é designada tanto para o gênero masculino como o feminino.
Você vai encontrar também a palavra diaconia, que é da primeira declinação, do caso genitivo, do caso nominativo, também tanto atribuído especificamente para o gênero feminino, mas também, dependendo do campo semântico, pode ser direcionado também para o homem, tanto o homem quanto para a mulher. Ok? Vamos correr aqui. Vamos para o terceiro ponto. Vamos para a carta de Paulo, primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. No capítulo 3 vai falar sobre a separação, ali sobre a eleição dos bispos e diáconos. No versículo 8, ele começa iniciando: da mesma sorte os diáconos. Por que ele faz da mesma sorte, do mesmo modo? Porque segue uma sequência de separação, de atribuições. Ele fala do mesmo modo, da mesma sorte, os diáconos. Aqui dá a ideia do gênero masculino, dentro do campo semântico. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos. Veja só, honestos, masculino. Não de língua dobre. Lembra que lá em Atos ele fala que os diáconos, aqueles 7 varões, eles sejam de boa reputação, que sejam honestos. Aqui ele fala, repete de novo, que sejam honestos, sinceros, não de língua dobre, não de 2 palavras, não dado a vinho, não cachaceiro, né, usando a linguagem de hoje, né? Não dado ao vinho, deixa eu ver, não cobiçou de torpe ganância. Aqui ele fala que o que é uma pessoa de torpe ganância? É uma pessoa usurenta, né? Não está falando da ganância no sentido comum, da ambição, porque todo mundo, por natureza pecaminosa, politicamente, né, quer o melhor para a sua vida. Então ele tem que ir em busca de algo para melhorar a sua vida. Agora, isso não de modo fraudulento e nem também por, vamos dizer assim, por abuso de sede de poder, ou então através do modo ilícito, ou jogos ilícitos, ou usura, coisa do tipo. Que não seja usurento. Então, quando fala assim nessa questão que envolve dinheiro ou riqueza, fala que não seja de torpe ganância. Aqui, ele não fala que ele tem que ser dizimista fiel, ou tem que ser dizimista, etc. Não fala nada disso. Nem nesse texto, nem no outro, nem de Atos dos Apóstolos. Você não vai encontrar isso. Que seja batizado com o Espírito Santo, que seja dizimista fiel. Não fala sobre isso aqui. Então, se não fala, eu não posso exigir. Ok? Se a Bíblia se cala, eu tenho que ficar calado. Eu só posso falar quando ela fala. Só posso exigir quando ela exige. Se ela não exigir, eu não posso fazer nada, ok? Mas me render a ela, aos textos. Que não seja de cobiçoso, de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência, que é justamente sobre essa questão do mistério da fé, da pregação, das obras da fé, naquilo que se refere à graça, sobre a própria salvação em si, o conceito de salvação, de conhecimento da salvação, que tem que ter ciência. Por isso que a gente vai ver mais adiante, mas ver algumas outras atribuições de diáconos que são colocadas aqui. Mas vamos dar continuidade. Também esses sejam primeiros provados, depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Ainda tem a questão do teste, ainda tem que passar, além de ter esses requisitos, tem que passar no teste ainda de prova. Da mesma sorte, versículo 11, da mesma sorte, ou da mesma maneira, ou do mesmo modo, semelhantemente, da mesma sorte as mulheres, agora está falando do gênero feminino, as mulheres do mesmo modo, ou seja, as diaconisas. Aqui não tem outra palavra, não se encaixa. Você não pode ver outra coisa a não ser diaconisa. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas. A mesma atribuição do diácono, do gênero masculino. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, que sejam sóbrias e que sejam fiéis em tudo, né? Então aqui ele fala do gênero feminino. As mesmas características que tem o diácono do gênero masculino tem a do gênero feminino. Então as mulheres estão incluídas no ofício aqui do diaconato,
ok? No caso, a Febe ela é um exemplo. A irmã ali, a Febe, ela é um exemplo de diaconisa. Isso, em qualquer pesquisa, você vai encontrar que ali se trata de uma diaconisa. Aí continua o versículo 12. Os diáconos sejam marido de uma mulher que governe bem os seus filhos e suas próprias casas. Então mostra aqui que o diácono tem que ser casado. Não pode ser solteiro. Por que não pode ser solteiro? Porque a Bíblia diz isso aqui. Aqui não está falando que seja uma atribuição dele ser solteiro, mas que ele seja casado. Então, se ela diz que tem que ser casado, tem que ser casado. Se eu faço o contrário, isso é o quê? Antidoutrina, isso é anticristão e está prevaricando contra a Sagrada Escritura. Ok? Beleza? Bom, finalizando esses 3 pontos, vamos falar agora um pouco sobre algumas atribuições do diácono, algumas prerrogativas. A gente vê que, lembra lá de Atos dos Apóstolos capítulo 6, que daqueles 7 diáconos, a gente tem um exemplo de Estevão, né, que além da sua funcionalidade de cuidar dos pobres, das viúvas, dos doentes, da mesa, ele também pregava e evangelizava, pregava a palavra. Por essa razão ele foi o primeiro mártir, né? Ele foi a primeira testemunha a ser morta, né? Martirizada, apedrejada. Na sequência tem um exemplo de um grande diácono que se destaca aqui. Ele se destaca pregando o evangelho. Ele é chamado, cognominado, o evangelista. O diácono Filipe. A gente pode ver algumas no capítulo 8, Atos dos Apóstolos capítulo 8, versículo 6, 7 e o versículo 12 e o versículo 38 até o 40, que Filipe, ele era um diácono, mas também ele tinha essa outra função de ser evangelista, que ele evangelizava, que ele pregava o evangelho. Então veja que o diácono, ele tem que ter conhecimento da Sagrada Escritura. Ele não pode ser uma pessoa que não conheça de Bíblia. Ele tem que conhecer a palavra de Deus. Ele tem que manejar bem a palavra de Deus. Ele não pode ser um diácono se ele não maneja bem a palavra da verdade, a Bíblia. A verdade é isso, nua e crua, palavra de Deus. Então ele tem essa outra funcionalidade, que era evangelizar, pregar o evangelho. É chamado de evangelista. Diz aqui que ele batizou muitas pessoas. Dentro aqui de Atos dos Apóstolos, a gente mostra uma terceira funcionalidade dele, que era batizar. Eu sei que em algumas igrejas, ou posso dizer até a maioria delas, não permite que o diácono batize, né, ou que ele pregue. Mas aqui na Bíblia ele tem essa funcionalidade, tanto de pregar como de batizar, de pôr as mãos sobre os enfermos. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 6, o versículo 7, o 12, o 38 e o 40. Porque a gente não vai ler, porque aí o vídeo vai ficar muito longo. Mas temos aqui a terceira funcionalidade dele, que era batizar também. Lembra lá do eunuco, né, que ia na sua carruagem, e ali ele para e termina batizando. Temos a prova bem clara, bem pregada sobre isso. Mas se a gente voltar um pouquinho aqui no capítulo 8, vê que ele batizou muitos outros. Lógico que não fala nominalmente quais são eles. No entanto, fala aqui, menciona sobre a questão do eunuco, mas eunuco aqui é uma exceção, mas ele tinha batizado e curado, expulsado demônios de muito. Tem um caso lá de Simão, o mago, que é citado. Resumindo, fazendo a nossa síntese, a gente conclui aqui que o diácono ele é extremamente importante, né? Tanto o diácono como a diaconisa, que são ministérios bíblicos legítimos e tem uma grande funcionalidade. E temos algumas aberrações, algumas esquisitices, algumas coisas que são antibíblicas e são heréticas, quando se afirma que para ser um diácono exige que seja batizado com o Espírito Santo. Isso não é verdade. E que seja dizimista também não é verdade. E que seja solteiro, isso também não é verdade. Tem muitas outras coisas aqui, e qualquer coisa você pode deixar o seu comentário. Valeu, um abração, até a próxima.